Capítulo 4 Homens congregados. Parte 1. Assim que ele adentrou a residência de Gazef, a fadiga que havia sido acumulada em seu corpo abateu-lhe completamente de uma vez e Bran passou quase o dia inteiro dormindo. Quando ele acordava, comia uma rápida refeição e novamente caía no sono. Embora ele não quisesse admitir isso, a razão pela qual ele podia descansar tanto na casa de Gazef era por causa da sensação de segurança. Mesmo que ele soubesse que Gazef não era páreo para Charlotear, a casa de seu velho inimigo, para ele era considera o lugar mais seguro do mundo, lhe dando então a paz de espírito suficiente para descansar. A luz que brilhava através das persianas, batia no rosto de Bran. A luz do sol penetrou em suas pálpebras e o acordou de seu profundo sono, sem sonhos. Ele abriu os olhos e os fechou novamente devido à ofuscante luz do sol, bloqueando-a um pouco com sua mão. Bran sentou-se e examinou os arredores como um rato. O quarto simples continha apenas as necessidades básicas. Seu equipamento estava guardado em um canto da sala. Este é o quarto de hóspedes do capitão guerreiro do reino. Com um suspiro de alívio, Bran falou com sarcasmo enquanto se esticava. Com um ruído de estalos, seu corpo rígido se afrouxou quando sua circulação sanguínea retornou. Ele soltou um grande bocejo. Esse cara provavelmente permite que seus soldados durmam aqui de vez em quando. Mas eles não se decepcionam ao ver uma casa como está. A razão pela qual os nobres viviam vidas extravagantes não era apenas devido ao seu amor pelo luxo. Era para mostrar e manter as aparências. Da mesma forma, se o seu líder estivesse cercado por mobílias de luxo, isso com certeza atiçaria as ambições dos soldados, fazendo-os querer trabalhar ainda mais. Não, isso é apenas intromissão inútil. Bran murmurou e bufou uma risada, não de Gazef, mas de si mesmo. Pois já era a segunda vez que seu coração encontrava conforto após um choque grande o suficiente para levá-lo ao desespero. Pode ser verdade, afinal ele tinha paz de espírito suficiente para tais pensamentos triviais. Bran pensou sobre a aparência deste poderoso monstro e não conseguia fazer suas mãos pararem de tremer. Como esperado. Ele não conseguia controlar o terror em seu coração. Charlotear Bloodfallen. Bran Glaus, um homem que deu tudo de si para a espada, não poderia nem mesmo chegar a seus pés. Ela era uma existência de força absoluta, um monstro entre os monstros, com uma aparência que se parecia como se toda a beleza deste mundo fosse concentrada em um só lugar. Ela era um ser que possuía verdadeiro poder. Só de imaginar isso parecia como se terror estivesse perfurando todo o seu corpo. Entrelaçado pelo medo do monstro o perseguir, ele fugiu todo o caminho para a capital com quase nenhum sono ou descanso. O medo de Charlotear aparecer diante dele enquanto ele dormia, de seus ataques através da escuridão enquanto corria na estrada, ele foi dominado por essa inquietação e moveu-se sem obter uma boa noite de sono. Embora a razão para ele ter fugido para a capital fosse porque ele esperava que em um lugar com muitas pessoas ele conseguiria se esconder entre elas, mesmo que ele próprio não esperasse que a terrível provação de sua fuga esgotaria a sua mente a um ponto onde ele iria procurar a sua própria morte. Ele também podia se dizer que seu encontro com Gazef também estava fora de suas expectativas. Talvez a pequena esperança de que Gazef seria capaz de fazer algo por ele, fez Bran virar inconscientemente seus pés em sua direção. A resposta era desconhecida. O que eu devo fazer agora? Não havia nada. Em sua mão aberta, não havia nada. Ele virou os olhos para onde seu equipamento estava descansando, em um canto da sala. A katana que obteve para derrotar Gazef Stronov, mas o que de bom haveria caso ele o vencesse? Com o conhecimento de uma existência que era tremendamente mais poderosa do que ele, qual significado estava lá além de sua insignificância insignificante? Talvez eu devesse trabalhar nos campos, pelo menos, eu ainda posso fazer alguma coisa. Enquanto ele ria amargamente de si mesmo, Bran sentiu a presença de alguém do lado de fora da porta. Glaus, vejo que você está acordado.
A voz pertencia ao dono da casa. Sim, estou acordado, Stronov. A porta abriu e Gazif entrou. Ele estava usando todo o seu equipamento. Você estava dormindo muito bem. Eu fiquei surpreso. Sim, graças a você. Desculpa. Não se preocupe com isso. Mas agora eu devo sair para o palácio. Diga-me o que aconteceu com você quando eu voltar. É uma história horrível. Você pode acabar como eu. Ainda assim, eu tenho que ouvi-la. Talvez uma bebida vá tornar mais fácil de ouvir. Até então, trate essa casa como sua própria casa e sinta-se à vontade. Para as refeições ou qualquer outra coisa que você possa precisar, peça aos criados da casa e eles irão preparar. E se você quiser ir à cidade, você tem dinheiro. Eu não, mas se for necessário eu venderei o item em minha mão. Bran levantou a mão que usava um anel, para mostrar a Gazef. Você está bem com isso? Parece muito caro. Tanto faz. Originalmente, este item era algo que ele tinha obtido, a fim de derrotar Gazef. Agora que ele percebeu que não serviria para nada, havia alguma razão para valorizá-lo. Pode ser difícil vender itens caros e também leva um tempo para que o preço de compra seja preparado. Leve isso com você. Gazef jogou uma pequena bolsa. O som de tilintar de metais soou da bolsa que pousou sobre as mãos de Bran. Desculpa. Eu vou estar pegando isso e emprestando por um tempo então. Parte 2. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 10 horas e 31 minutos. Sebas caminhava enquanto pensava em como lidar com as 5 pessoas que o seguiam depois que ele deixou a residência. Ele não tinha nenhum destino específico em mente. Ele somente acreditava que movimentar seu corpo e uma mudança de cenário o ajudaria a pensar em uma boa ideia. Eventualmente, ele descobriu uma multidão que se formou à frente. Lá, uma voz que soava tanto como raiva quanto de riso pode ser ouvida, junto com o som de algo sendo batido. No meio da multidão, as pessoas estavam comentando algo sobre como alguém ia ser morto, e que alguém deveria chamar os guardas. Embora não pudesse ver além da multidão, algum tipo de violência, certamente estava ocorrendo. Sebas pensou em tomar um caminho diferente, mas quando ele estava prestes a mudar sua direção, ele hesitou, e continuou em frente. Ele estava indo para o meio da multidão. Perdão. Com essa única frase, Sebas moveu-se entre a multidão e seguiu adiante. Como se estivessem com medo dos estranhos movimentos do velho que estava passando, todo mundo que estava no caminho de Sebas foi para longe dele enquanto ele passava. Parecia que não havia nenhuma outra pessoa além de Sebas tentando caminhar por entre a profunda multidão. A partir do tom de sua voz, ao pedir para deixá-lo passar, ele parecia não estar perturbado por ser incapaz de passar. Tendo chegado ao centro da multidão, sem muita dificuldade, Sebas confirmou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Vários homens em roupas esfarrapadas estavam chutando algo de uma só vez. Sebas em silêncio continuou adiante. Ele se aproximou dos homens até que ele estivesse perto o suficiente para que pudesse esticar a mão e tocá-los. O que há com esse velho? Um dos 5 homens viu Sebas e perguntou bruscamente. Eu pensei que estivesse um pouco barulhento. Você também quer aprender uma lição? Os homens se moveram para cercar Sebas, revelando a coisa que eles estavam chutando. Era um menino. Se era da boca ou do nariz, o sangue fluía de seu rosto enquanto o garoto ainda estava deitado no chão. Ele estava inconsciente após ter sido espancado por um longo tempo, mas ainda estava respirando. Sebas olhou para os homens. O cheiro de álcool pairava no ar em torno deles, bem como o ar de suas respirações. Seus rostos estavam tingidos de vermelho e não era por causa de exercícios. Talvez eles não pudessem controlar sua violência, porque estavam bêbados. Sebas falou a eles com uma expressão vazia. Embora eu não saiba suas razões, eu acredito que o que você já fez é o suficiente.
Ah! Ele sujou minhas roupas com comida. Eu deveria apenas deixá-lo ir. No local que o homem estava apontando, havia de fato uma ligeira mancha. No entanto, suas roupas estavam sujas desde o início. Olhando para ele dessa forma, o local quase não era perceptível. Sebas focou seus olhos para aquele que parecia ser o líder do grupo. Embora a diferença fosse indistinta, quase impossível de notar para um ser humano, Sebas poderia percebê-la com seus excepcionais sentidos de guerreiro. Realmente, esta cidade tem uma terrível ordem pública. A partir de sua observação que parecia estar confirmando algo muito longe, um dos homens sentiu que estava sendo ignorado e soltou uma voz cheia de raiva. Sai da minha vista! O que? Vovô, o que você acabou de dizer? Eu vou lhe dizer mais uma vez. Saia da minha frente! Seu desgraçado! O rosto do homem que parecia ser o líder ficou tingido de vermelho. Ele levantou o punho para golpear e entrou em colapso. Vozes de surpresa puderam ser ouvidas em todas as direções, e claro, dos 4 homens restantes também. O que Sebas fez foi simples. Ele usou o punho para bater no queixo do homem com precisão mais uma inacreditável velocidade, pouco visível ao olho humano e atingiu o cérebro do homem em seu crânio. Embora ele pudesse tê-lo jogado longe com uma velocidade imperceptível ao olho humano, ele não seria capaz de incitar o medo nos outros. Foi por isso que ele conteve sua força. Vocês irão continuar? Sebas perguntou em voz baixa. Como se sua calma e força os tornasse sóbrios, os homens recuaram alguns passos, enquanto coletivamente se desculpavam. Sebas pensava que eles deveriam se desculpar com mais alguém, mas decidiu não falar nada. Sebas desviou os olhos dos homens, enquanto eles ajudavam seu companheiro caído no chão. Em seguida, ele tentou aproximar-se do menino, mas parou no meio do caminho. O que ele estava fazendo? Agora mesmo, ele tinha seu próprio problema que precisava ser cuidado imediatamente. Mas ele estava tentando conseguir mais um fardo. Quão tolo! Quando ele percebeu isso, em primeiro lugar, não era justamente por causa de suas ações impensadas e bondosas que ele estava com tal problema. O menino foi salvo, ele teve que se contentar com apenas isso. Apesar de tais pensamentos, Sebas se aproximou do garoto que estava deitado no chão. Ele tocou levemente as costas do menino e o curou com seu ki. A recuperação completa seria simples se ele usasse toda a sua força, mas seria extremamente visível. Tendo decidido que ele deveria parar com apenas o mínimo, Sebas olhou para a pessoa que estava em sua frente. Por favor, leve essa criança ao templo. É possível que suas costelas estejam quebradas. Seja cauteloso com isso e por favor leve-o cuidadosamente em uma maca de modo que ele não se movimente muito. Vendo o homem, ao qual ele deu as instruções balançar a cabeça, Sebas seguiu em frente. Não havia necessidade de ele se espremer por entre a multidão. Onde quer que ele andasse, a multidão se abriria diante dele. Quando Sebas estava prestes a tomar seu caminho, ele percebeu que o número de pessoas o seguindo havia aumentado. No entanto, esse não era o problema, e sim, a identidade dos novos seguidores. Os 5 que o estavam seguindo a partir das residências eram sem dúvida os homens de Sutkulen. Então quem eram as 2 pessoas que começaram a segui-lo após o incidente com o menino? Pelo ritmo e o som de seus passos, eles pareciam ser homens adultos. Mas ele não podia adivinhar quem eram. Pensando nisso, eles não me deram uma resposta. Então eu deveria primeiro capturá-los. Sebas fez uma curva na estrada e caminhou cada vez mais fundo na escuridão. Ainda assim, ele estava sendo seguido. Isso me faz questionar se eles realmente não têm qualquer intenção de se esconder. Eles não mostravam sinais de esconder o som de seus passos. Sebas se perguntou se era porque eles não eram qualificados o suficiente para fazê-lo, ou se era por um motivo diferente. Independentemente disso, ele poderia apenas confirmar isso por si mesmo.
Como a presença de pessoas começou a diminuir, Sebas estava prestes a fazer a sua jogada quando, como se igualando como o seu timing, a voz de um homem ainda jovem veio de um de seus seguidores. Com licença. Parte 3. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 10 horas e 27 minutos. Em seu caminho de volta ao palácio, Klimb se perdeu em pensamentos enquanto se movia. Em sua cabeça, ele pensava no treino com Gazef e repetidamente imaginava como a luta poderia ter ido melhor. Enquanto ele estava decidindo que movimento tentar, caso ele pudesse ter outra chance, um grito ecoou. Uma multidão se reuniu. 2 soldados estavam perto dela e desajeitadamente observavam. Vozes com tom raivoso, podiam ser ouvidas a partir do centro da multidão. Pelo som, não parecia nada bom. O rosto de Klimb endureceu quando ele se aproximou dos soldados. O que vocês dois estão fazendo? Por causa da estranha voz vindo de trás deles, os soldados se viraram e olharam para Klimb com surpresa. Eles estavam equipados com uma camisa de correntes e uma lança. Eles usavam um sobretudo que possuía o brasão do reino sobre sua camisa de correntes. Embora fossem o equipamento padrão de um guarda, estes dois não pareciam ser muito bem treinados. Para começar, seus corpos pareciam fora de forma. Eles não estavam barbeados e suas camisas de correntes estavam mal conservadas e pareciam sujas. Como um todo, exalavam um ar de indisciplina. Quem? Vendo que Klimb era mais jovem e que falava com ele, como se tivesse autoridade, o guarda falou com uma voz confusa, com uma pitada de irritação. Eu estou de folga. Quando Klimb falou com firmeza, a confusão que estava na voz do guarda espalhou para seu rosto. Este menino que era mais jovem do que eles estava falando com eles como se ele fosse seu superior. Como se julgassem que seria mais sensato serem humildes, os guardas endireitaram suas posturas. Achamos que há algum tipo de comoção. Klimb suprimiu o impulso de repreendê-los sobre o fato de que isso era óbvio. Ao contrário dos soldados que guardavam o palácio, os guardas que patrulhavam os arredores da cidade eram extraídos do povo comum e não recebiam muito treinamento. Em outras palavras, eles eram como os civis que aprenderam a balançar uma arma. Ele desviou os olhos dos guardas desajeitados e foi para a multidão. Em vez de depender destes dois, seria mais rápido se ele mesmo agisse. Embora ele estivesse ultrapassando sua autoridade e interferindo com o trabalho dos guardas, se fosse para ele ignorar um cidadão em necessidade, ele não seria capaz de mostrar sua cara à sua benevolente mestra. Vocês esperem aqui. Sem esperar por uma resposta, Klimb tentou forçar seu caminho através da multidão. Embora haja algum espaço, ele não conseguia passar. Não, se qualquer ser humano pudesse passar por aqui, isso seria algo muito estranho. Enquanto ele estava tentando forçar seu caminho, mesmo que estivesse sendo empurrado para trás, Klimb ouviu uma voz. Saia da minha frente. O que? Eu vou lhe dizer mais uma vez. Saia da minha frente. Seu desgraçado. Isso era ruim. Eles estavam prestes a atacar um velho. O rosto de Klimb foi tingido de vermelho, enquanto tentava desesperadamente forçar seu caminho entre a multidão. O que entrou em sua visão era a aparência de um velho e os homens que o rodeavam. Um menino maltrapilho estava aos pés dos homens. O velho bem vestido exalava uma elegância que o fazia parecer ser da nobreza, ou alguém que servia a um nobre. Cada um dos homens que o rodeavam tinha uma aparência áspera e pareciam estar bêbados. Era óbvio que lado estava errado. O maior entre os homens atacou com um soco. Ao compará-lo com o velho, a diferença era esmagadora. A circunferência de seus corpos, o tamanho de seus músculos, o temperamento violento que não hesitava em derramar sangue, se o velho fosse acertado seria facilmente arremessado. As pessoas ao seu redor que perceberam isso, imaginaram a tragédia que estava prestes a cair sobre o velho e deixavam escapar um pequeno grito. No entanto, Klimb,
que estava no meio da multidão, sentiu uma pequena sensação de perigo. Sem dúvida, o lado com os homens parecia ser forte. Mas em vez disso, ele sentia como se fosse o velho que estava criando tal atmosfera de força absoluta. Esse momento de distração custou a Klimb a chance de parar com a violência dos homens. Ele ergueu o punho e caiu. Vozes cheias de surpresa vieram do entorno de Klimb. O velho tinha batido com precisão no queixo do homem. Não só isso, ele o fez com uma incrível velocidade. Foi tão rápido, que para alguém como Klimb, que treinou sua visão dinâmica, só conseguia meramente vê-lo. Você deseja continuar? Com postura e habilidades que você não poderia dizer somente por sua aparência exterior. Combinados, eles não tiveram problemas em fazer os homens ficarem sóbrios de sua embriaguez. Não, até mesmo os espectadores estavam iludidos pela aparência do velho. Os homens perderam completamente sua vontade de lutar. Ele não, foi culpa nossa. Enquanto eles recuavam alguns passos para trás enquanto se desculpavam em uníssono, os homens agarraram seu líder e fugiram. Klimb não tinha nenhuma intenção de persegui-los. Como se seu coração tivesse sido roubado pelo velho homem com uma perfeita postura, Klimb não podia se mover. Uma postura que era reta como uma espada, era uma aparência que qualquer guerreiro desejaria ter. O velho tocou as costas do garoto, como se verificasse sua condição. Ele então pediu a uma pessoa próxima para tratá-lo e seguir em frente. A multidão se abriu em uma linha reta, abrindo assim caminho para o velho. Ninguém conseguia desviar seus olhos para longe de suas costas, que possuíam uma aparência de absoluto controle. Klimb rapidamente correu para o menino que entrou em colapso e pegou a poção que ele recebeu de Gazef durante o treinamento. Você pode beber. Não houve resposta. Ele estava completamente inconsciente. Klimb abriu a tampa e derramou o conteúdo sobre o corpo do rapaz. Embora fosse fácil pensar em poções como um tipo de remédio que se beber, não havia nenhum problema em colocá-las sobre o corpo. Essa era a grandeza da magia. A poção infiltrou-se no corpo do menino, como se sua pele estivesse absorvendo o líquido. Vendo que a pele do menino recuperava sua cor, Klimb sentiu-se aliviado e acenou com a cabeça. As pessoas ao redor que viram Klimb usar um item tão caro quanto uma poção, ficaram tão surpresos quanto eles viram as habilidades do velho. No entanto, desnecessário será dizer, que Klimb não se arrependia. Enquanto os cidadãos pagarem impostos, será o dever de quem vive fora desses impostos protegê-los e garantir sua segurança. Desde que ele não pode cumprir seu dever, Klimb sentiu que ele tinha que fazer, pelo menos isso. Embora a poção pudesse garantir que não haveria mais problemas com o menino, seria melhor levá-lo ao templo, por precaução. Klimb fez um sinal para os guardas que ele tinha em modo de espera. Parece que eles haviam chamado reforços, os 2 guardas se juntaram a mais 3 homens. As pessoas ao redor olharam com raiva para os guardas que estavam chegando somente agora. Os guardas pareciam nervosos quando Klimb falou com um deles. Levem este menino ao templo. O que aconteceu aqui? Exatamente. Houve violência. Eu usei uma poção de cura de modo que não deve haver qualquer problema, mas leve-o, por precaução. Sim, entendido. Deixando os guardas para terminar o serviço, Klimb julgou que não havia nada mais para ele fazer aqui. Nada de bom virá de um soldado que trabalha no palácio e se intromete, em um lugar distante, com o trabalho dos outros. Eu suponho que você possa descobrir o que aconteceu aqui através de algumas testemunhas que tenham visto tudo desde o início. Irei fazer como você diz. Tendo recebido suas ordens, os guardas encontraram confiança e rapidamente se moveram. Klimb então se levantou e correu, ignorando as vozes dos guardas perguntando onde ele estava indo. Chegando na curva da estrada, onde o velho se virou, Klimb diminuiu o ritmo. Ele então o seguiu. Seus olhos caíram sobre as costas do velho andando à frente dele.
Embora ele quisesse falar com ele imediatamente, sempre que ele encontrava coragem para fazer isso, Klimb abaixava o rosto. Era como se a pressão fosse dominar ele da invisível parede, espessa. Quanto mais o velho andava, mais escuro seu caminho se tornava. Klimb seguia-o por trás, sem ser capaz de dizer uma palavra. Isto era o mesmo que o perseguir. Klimb sentia como se estivesse puxando seu próprio cabelo por causa do que ele estava fazendo. Não importa o quão difícil fosse para falar com ele, isso não estava certo. Klimb tentou olhar para ele, tentando fazer a situação se inverter, enquanto o seguir. Eventualmente, eles se entraram em um beco sem ninguém à vista. Klimb respirou fundo várias vezes e, como um cara que iria se confessar à menina que gostava, exalou para fora sua coragem e falou: "Com licença." Em resposta à sua voz, o velho se virou. Ambos seu cabelo e barba eram brancos, mas as suas costas eretas lembravam uma espada forjada em aço. As claras características de seu rosto estavam alinhadas com rugas e, embora o fizesse parecer gentil, seus olhos eram afiados, como os de um falcão olhando a sua presa. Ele dava a impressão de alguém da alta nobreza. "Posso fazer algo por você?" Embora ele pudesse sentir a idade do velho através de sua voz, ela soava imponente e transbordante de vida. Sentindo uma pressão invisível de seus olhos, Klimb engoliu em seco. Klimb foi empurrado para trás pela energia do velho e não conseguia falar. Então, o velho pareceu parar de liberar sua energia reprimida, que crescia dentro dele. "Quem é você?" Seu tom tornou-se suave. Klimb foi finalmente liberado da pressão que sentia e sua garganta agora podia mover-se normalmente. "Meu nome é Klimb, um soldado deste país. Estou aqui para dar-lhe os meus sinceros agradecimentos por fazer o que eu deveria ter feito, em meu lugar." Quando Klimb curvou-se, o velho estreitou os olhos como se ele estivesse pensando e murmurou tranquilamente como se ele finalmente entendesse o que Klimb queria dizer. "Não me importo." "Então tudo bem." Quando o velho tentou terminar a conversa e ir embora, Klimb levantou o rosto e perguntou: "Por favor, espere um momento." Sinceramente, embora eu tenha vergonha de admitir isso, eu o segui. "Na verdade, eu não me importo mesmo se você for rir de meu pedido, mas se estiver tudo bem para você, você poderia me ensinar a técnica que você usou agora há pouco." "O que você quer dizer?" "Eu estou treinando para me tornar mais forte e desejo aprender, mesmo que uma pequena parte, do incrível movimento e técnica que você demonstrou agora há pouco." O velho analisou Klimb de cima para baixo. Por favor, mostre-me ambas as mãos." Klimb estendeu as mãos e o velho olhou para as palmas de suas mãos com um olhar penetrante. Ele se sentiu um pouco estranho. O velho virou as mãos de Klimb novamente e examinou, então assentiu com satisfação. "Elas são espessas e resistentes, boas mãos de um guerreiro." Ao ouvir as palavras ditas com um sorriso, Klimb sentiu seu coração ficar quente. Ele sentiu uma alegria semelhante a quando Gazef o elogiou. "Não, alguém como eu é insignificante como guerreiro. Eu não acho que você precise ser tão humilde. Posso pedir-lhe para me mostrar sua espada?" O velho segurou a espada em suas mãos e olhou para a lâmina com olhos penetrantes. Isto é uma arma de reserva." "Como você soube?" "Como eu pensei, você vê a rachadura na lâmina aqui." Olhando para o lugar que ele estava apontando, realmente havia uma ligeira rachadura em um lado da lâmina. Ela deve ter se formado durante o treinamento. Eu mostrei-lhe algo embaraçoso. A vergonha o fez querer desaparecer para algum lugar. Klimb sabia que ele era inexperiente e estava muito cauteloso, mesmo nervoso, sobre o estado de sua arma, tudo em um esforço para aumentar sua chance de vitória, mesmo que um pouco. Não, ele pensou que fazia isso até este momento. "Entendo. Eu compreendi boa parte de sua personalidade. As mãos e a arma de um guerreiro são como espelhos que refletem seu portador.
Você é uma pessoa que dá uma impressão bastante agradável. Vermelho até as orelhas, Klimb olhou para o velho. Era um sorriso graciosamente suave. Eu entendo. Vou dar-lhe um pouco de treinamento. Contudo, quando Klimb estava prestes a expressar seus agradecimentos, o velho o deteve e continuou. Eu tenho algo que eu gostaria de lhe perguntar. Você disse que você é um soldado, correto? Na verdade, alguns dias atrás eu ajudei uma garota. Depois de ouvir toda a história do velho homem que se apresentou como Sebas, Klimb sentiu uma intensa raiva. O fato de que alguém estava avisando da libertação dos escravos, proclamada por Reiner, de tal forma, fazia parece como se nada tivesse mudado, fazendo assim ele não conseguir esconder sua fúria. Não, não era isso. Klimb sacudiu a cabeça. O mercado de escravos foi proibido pelas leis do reino. No entanto, mesmo se não fosse escravidão, não era raro ouvir sobre pessoas tendo que trabalhar em ambientes pobres, devido a dívidas. Havia muitos desses casos de acordo com a lei. Não, era por causa desses casos, que a lei proibindo o mercado de escravos foi capaz de ser criada, em primeiro lugar. A lei que Reiner tinha promulgado era quase sem sentido. Embora este triste pensamento atravessasse sua mente, ele o jogou de lado. O que ele tinha que pensar agora era sobre a situação de Sebas. Klimb franziu a testa. Era uma posição esmagadoramente desvantajosa. Embora, caso investigassem o contrato de trabalho da moça, seria possível retaliar, mas era difícil imaginar que deixariam um ponto fraco como esse em seus preparativos. Se eles apelassem para a lei, Sebas perderia definitivamente. A razão pela qual o oponente não optou por liquidá-lo legalmente foi porque ele julgou que essa forma seria menos rentável. Você conhece alguém que possa parar a corrupção ou possa nos ajudar? Klimb sabia de apenas uma pessoa, sua mestra. Ele poderia dizer com confiança que não havia nobre, mais puro e confiável do que Reiner. No entanto, ele não podia apresentá-la. Os que podem fazer o que eles fizeram, certamente possuem várias conexões com pessoas poderosas. Sem dúvida, os nobres que eles conhecem, devem possuir uma autoridade significativa. Se a princesa, que faz parte da facção da realeza, usasse sua autoridade para ordenar uma investigação e salvamento, isso resultasse em ferir a facção da nobreza, isso poderia levar a um conflito completo entre os dois grupos. Exerce poder não e fácil, especialmente em casos como o do reino, onde não havia nenhuma garantia de que se as duas grandes facções entrarem em um conflito, não haverá uma guerra civil. Reiner não poderia causar o colapso do reino. Essa era a razão pela qual esses temas surgiram na discussão com Lackius e seu grupo. Foi por isso que Klimb não disse nada. Não, ele não podia dizer nada. Interpretando algo do silêncio de Klimb, que nascia de seus problemas, Sebas murmurou que ele entendia e disse uma verdade chocante. De acordo com a menina, o lugar tinha muitas outras pessoas além dela, independentemente do gênero ou idade. Impossível. Apesar de não ser gerido pela Organização de Comércio de Escravos, um bordel como esse existe. Ou, talvez esse fosse o bordel do qual elas estavam falando. Klimb falou. Se fosse apenas para ajudá-los a escapar. Eu poderia pedir à minha mestra. Ela possui um território próprio, por isso, se estiverem a procurar de refúgio lá. Isso é possível. E a menina poderia ser abrigada também. Peço desculpa, Sebas-sama. Eu não posso falar isso com certeza sem pedir à minha mestra. Mas a minha senhora é benevolente, essa pessoa vai aprovar sem dúvida. Oh! Se o seu mestre é tão confiável, deve ser uma pessoa bastante incrível, de fato. A questão de Sebas, Klimb assentiu profundamente. Ninguém poderia ser maior, afirmou. Embora isso diz respeito a uma questão diferente, o que acontece se houver provas de que o bordel está envolvido no tráfico de escravos, quebrando assim a lei? Será que isso será coberto também?
Apesar de que seja possível, se as provas foram entregues às mãos apropriadas. Eu acredito que o reino não seja tão corrupto ao ponto de ignorá-las. Eu entendo. Então, permita-me fazer-lhe outra pergunta. Por que você deseja ser forte? É. Com a súbita mudança de assunto, Klimb involuntariamente fez um estranho barulho. Alguns momentos atrás, você me pediu para ensinar-lhe a minha técnica. Embora eu tenha determinado que você é alguém confiável, gostaria de saber a razão por trás do porquê você busca a força. Klimb estreitou os olhos à pergunta de Sebas. Porque ele queria ser mais forte. Klimb era uma criança abandonada que não sabia nem mesmo o rosto de seus pais. Histórias como a dele não eram incomuns no reino. Morrer na lama não era incomum também. Klimb também era um daqueles cujo destino era morrer na chuva. No entanto, naquele dia, Klimb conheceu o sol. A existência que estava rastejando na sujeira, na escuridão, foi cativada por essa luz. Quando ele era jovem, ele ansiava por ela. E quando ele cresceu, seus sentimentos mudaram de forma sem hesitação. Era amor. Ele tinha que se livrar desses sentimentos. Os milagres que os bardos errantes cantavam, nunca iriam acontecer na realidade. Como a ideia de que o homem não pode tocar o sol, o desejo de Klimb nunca seria realizado. Não, não deve ser realizado. A mulher que Klimb ama, por causa de seu destino, estará eventualmente casada com outro. A princesa não pode se casar com alguém de nascimento desconhecido como Klimb, alguém que era menor do que um plebeu. Se o rei morrer e o primeiro príncipe suceder o trono, Reiner iria imediatamente se casar com um nobre de alta classe. E provável que tais negociações já estejam em andamento entre o príncipe e a alta nobreza. Ela pode até mesmo ser enviada a um reino vizinho como uma ferramenta de uma união política. Pelo contrário, apesar de estar em uma idade em que já pode se casar, o fato de que Reiner nem sequer tem um noivo, e muito menos se casou, era algo estranho. Para ele, neste momento, era como ouro. Tanto que ele estaria disposto a pagar qualquer preço para ser capaz de parar o tempo. Se ele não gastasse todo o seu tempo em seu treinamento, ele poderia aproveitar esse momento um pouquinho mais. Klimb era uma pessoa simples, comum, sem talento. Mesmo assim, por causa de seu treinamento, ele possui habilidades consideráveis quando comparado com outros soldados. Então não seria melhor estar satisfeito e parar com seu treinamento, para que possa servir Reiner, ao seu lado, apenas mais um pouco. No entanto, isso era realmente suficiente. Klimb ansiava pela luz do sol. Isso não era uma mentira ou um mal-entendido. Era um pensamento que havia nascido da verdadeira honestidade de Klimb. Contudo, porque eu sou um homem. Klimb sorriu. Está certo? Klimb queria ficar ao seu lado. O sol brilha no céu, um homem nunca poderá ficar perto dele. Mesmo assim, Klimb deseja subir ainda mais para que ele possa se tornar uma existência, que pode estar mais perto do sol, não importando o quão perto seja. Ele não deseja permanecer para sempre como alguém que deve levantar seu rosto para vê-la. Estes eram os pensamentos insignificantes de um garoto, no entanto, eram bem adequados para um garoto. Ele queria tornar-se um homem que iria servir a mulher que ele ansiava, mesmo que eles nunca fossem estar juntos. E graças a estes pensamentos que ele é capaz de suportar a vida sem companheiros, o treinamento duro, e seus estudos que acabam com seu tempo de sono. Se as pessoas quiserem chamá-lo de tolo e zombar dele, então deixe-os. Aqueles que não amam verdadeiramente outra pessoa, nunca poderiam entender seus sentimentos. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Sebas estreitou os olhos enquanto observava sua sinceridade. Como se ele estivesse tentando entender a miríade de significados por trás da curta resposta de Klimb. Em seguida, ele balançou a cabeça em satisfação. Eu decidi como treiná-lo através de sua resposta. Ele parou Klimb quando ele estava tentando expressar sua gratidão.
No entanto, eu lamento dizer que você não tem talento. Treinar você a sério vai demorar algum tempo, tempo que eu não tenho. Eu gostaria de treiná-lo para que os resultados sejam perceptíveis rapidamente, mas será muito severo. Klimb engoliu em seco. O brilho nos olhos de Sebas fez seu corpo estremecer. A razão pela qual ele não respondeu imediatamente, foi porque ele sentiu o poder naqueles olhos. Era uma força que não poderia existir, ultrapassando a ti mesmo a de Gazef quando está sério. Vou lhe dizer honestamente, você poderá morrer. Isso não era uma piada. O palpite de Klimb lhe disse que ele estava falando a verdade. Klimb não se importava se ele morresse. No entanto, este era apenas o caso se fosse por Reiner. Ele não queria perder a sua vida por uma questão egoísta. Não foi porque ele ficou assustado. Não, talvez realmente esse fosse o motivo. Klimb engoliu sua saliva mais uma vez e depois hesitou. Os arredores eram dominados por um breve silêncio, calmo o suficiente para ouvir os ruídos à distância. Sua sobrevivência é com você. Se você tem algo que lhe é precioso ou uma razão para rastejar em frente e agarrar-se à vida, você vai ficar bem. Ele não iria ensinar-lhe artes marciais. Apesar de tais questões apareceram em sua mente, este não era o problema principal. Entendendo o que as palavras de Sebas significavam, ele aceitou e deu sua resposta. Estou preparado. Estarei aos seus cuidados. Você quer dizer que tenha confiança para não morrer? Klimb balançou a cabeça, não era isso. Era porque em seu coração, Klimb sempre carregava com ele um motivo para se prender à vida, mesmo que tivesse de rastejar no chão. Sebas assentiu profundamente, como se ele tivesse lido o que estava no coração de Klimb por somente olhar em seus olhos. Eu entendo. Então eu vou começar seu treinamento aqui. Aqui. Sim. Ele só vai demorar alguns minutos. Por favor, levante sua espada. O que ele estava tentando fazer? Com sua mente cheia de ansiedade e confusão sobre o desconhecido, e um leve brilho de expectativa e curiosidade, Klimb desembainhou a espada. O som da lâmina deslizando da bainha ecoou através do estreito beco. Sebas calmamente olhava enquanto Klimb assumia uma posição intermediária. Então eu começarei. Concentre-se. E no próximo momento, com Sebas no centro, parecia que lâminas de gelo tinham sido atiradas em todas as direções. Klimb não conseguia mais falar. Um vórtice de sede de sangue estava girando ao redor com Sebas no centro. Energia que era tão densa que sua cor se tornava visível, colidiu com ele como uma onda furiosa, fazendo com que seu coração se sentisse como se fosse explodir em um instante. Ele pensou ter ouvido um som igual ao de uma alma gritando quando estava sendo esmagada. Parecia que esse som estava vindo de seu lado direito, um lugar distante, ou talvez de sua própria boca. Como ele fosse tragado pela corrente negra de sede de sangue, Klimb sentiu sua consciência se tornar tingida de branco. O medo era tão grande que sua mente estava deixando de lado a sua consciência, a fim de ignorar a situação. Esse é o máximo que um homem pode chegar. Este é apenas um aviso. Enquanto a consciência de Klimb desaparecia, a voz decepcionado de Sebas ecoou desnecessariamente alto. O significado dessas palavras ressoaram profundamente na mente de Klimb, mais profundo do que qualquer lâmina. Foi o suficiente para deixá-lo esquecer, muito brevemente, o medo que estava colidindo com ele de frente. Tum! Seus batimentos cardíacos ficaram mais alto. Ah! Klimb soltou um alto grito. Seus olhos estavam molhados de lágrimas e apesar de ser tão assustador que ele queria correr, ele suportou. As mãos segurando a espada tremiam e a ponta da lâmina sacudia como se estivesse enlouquecida. O tremor que percorria todo o seu corpo fazia sua camisa de correntes tintilar alto. No entanto, Klimb rangeu os dentes que estavam chacoalhando e tentou resistir à sede de sangue de Sebas.
Vendo seu desagradável aspecto, Sebas mostrou um sorriso de escárnio e lentamente formou um punho com a mão direita que estava bem na frente dos olhos de Klimb. Depois de algumas piscadas, o punho em forma de bola foi concluído. Como se estivesse carregando uma flecha em um balista, o punho lentamente foi puxado para trás. Mesmo enquanto estava tremendo, Klimb percebeu o que estava prestes a ocorrer e balançou sua cabeça em negação. Desnecessário será dizer que o seu sinal não afetou Sebas. Então, morra. Como uma flecha explosiva de uma grande balista, o punho de Sebas voou para ele com o som do ar sendo cortado. Esta será uma morte instantânea. Klimb percebeu isso enquanto o tempo se tornava mais lento. Parecia como se uma bola de aço enorme, ainda mais alto do que ele, fosse arremessada em sua direção a uma velocidade feroz. Sua mente estava completamente cheia com a imagem de sua absoluta morte. Mesmo se ele tentasse usar sua espada como um escudo, ela será facilmente quebrado pelo punho. Seu corpo nem sequer se moveu. A enorme ansiedade o tornara completamente rígido. Não havia nenhuma maneira de escapar da morte na frente de seus olhos. Klimb aceitou seu destino e, ao mesmo tempo, se irritou com ele mesmo. Se ele não pudesse dar sua vida por Reiner, porque ele não apenas morreu naquela época. Teria sido melhor se ele tivesse morrido sozinho, tremendo na chuva fria. Em seus olhos, ele viu o belo rosto de Reiner. Disse que quando as pessoas estão perto de morte, eles veem sua vida passar diante de seus olhos. Esse é o efeito do cérebro procurando nas memórias passadas uma maneira de escapar de sua atual situação. Ainda assim, ele achou um pouco divertido que a última coisa que veria seria o sorriso de sua mestra, a quem ele amava e respeitava. Está certo? O que Klimb viu foi Reiner sorrindo. Logo depois que ela salvou sua vida, a jovem Reiner não mostrou mais seu sorriso. Quando ela começou a sorrir, ele não conseguia se lembrar. No entanto, ele se lembrava de vê-la sorrir timidamente. Se ela soubesse da morte de Klimb, aquele sorriso seria destruído. Como as nuvens escuras que bloqueiam a luz do sol. Não me faça rir. A raiva surgiu a partir do fundo do coração de Klimb. Ela é a pessoa que salvou a vida que havia sido lançada do outro lado da estrada. Se assim for, sua vida não era mais sua. Este corpo era de Reiner, para conceder-lhe mesmo que a menor forma de felicidade. Tem que haver uma maneira de sair disso. As correntes de medo foram quebradas pela manifestação de uma intensa emoção. Suas mãos se moveram. Suas pernas se moviam também. Os olhos que estavam prestes a se fechar foram abertos bruscamente. Ele tentou desesperadamente a olho nu detectar o punho de velocidade ultrassônica vindo em sua direção. Todos os sentidos em seu corpo foram forçados ao seu limite, a um ponto onde ele poderia até mesmo sentir as vibrações do ar. Igual à forma como as pessoas demonstram uma força sobre-humana na cena de um incêndio, durante uma emergência, o cérebro libera os limites colocados sobre os músculos e lhes permite exibir uma força que de outra forma seria impossível. O cérebro produz químicos em massa e concentra a mente apenas na sobrevivência. Ele processa rapidamente grandes quantidades de informação e seleciona a ação mais ideal. Neste único momento, Klimb tinha pisado no mundo dos guerreiros de primeira linha. No entanto, mesmo que fosse superado pela velocidade do ataque de Sebas, era possível que fosse tarde demais, que não pudesse haver mais tempo para se esquivar do punho de Sebas. Mesmo assim, ele tinha que se mover. Como ele poderia desistir? Nesse rápida compressão do tempo, seus próprios movimentos pareciam ser tão lentos quanto uma tartaruga. Apesar disso, Klimb desesperadamente moveu seu corpo. E... bum! Com um rugido, o punho de Sebas passou pelo rosto de Klimb. A pressão do vento de seu ataque arrancou alguns fios de cabelo de sua cabeça. Ele ouviu uma voz calma. Parabéns! Qual é a sensação de superar o medo da morte?
Não era possível entender o que ele estava dizendo. Klimb tinha uma expressão estúpida em seu rosto. Qual foi a sensação de enfrentar a morte? E como se sentiu ao superá-la? Klimb ofegava pesadamente e olhou para Sebas com uma expressão distraída. Seu rosto parecia como se ele tivesse alguns parafusos soltos. A sede de sangue havia desaparecido sem deixar vestígios. Foi só depois que as palavras de Sebas entraram em sua cabeça que ele finalmente pôde sentir uma sensação de alívio. Como se a forte intenção assassina o estivesse segurando, Klimb ruiu como um boneco que teve suas cordas cortadas. Enquanto segurava seus joelhos com suas mãos, ele desesperadamente sugou ar fresco para seus pulmões. Foi sorte você não ter morrido pelo choque. Há momentos em que o corpo acredita tão fortemente que ele está morto, que ele perde a capacidade de sustentar a sua vida. Ainda havia algo amargo sobrando na garganta de Klimb. Este deve ser o gosto que a morte tem, ele pensou. Repetindo isso várias vezes lhe permitirá superar a maioria dos medos. Mas você deve ser cauteloso. O medo é o que desencadeia o instinto de sobrevivência. Se ele ficar completamente paralisado, você não será capaz de reconhecer até mesmo o mais óbvio dos perigos. Você deve ser capaz de distinguir entre eles. Embora eu esteja sendo rude, Sebas-sama, quem é você? O que você quer dizer com disso? É essa sede de sangue não é algo que uma pessoa normal possa ter. Apenas quem? No momento, eu sou simplesmente um homem velho que é confiante em suas habilidades. Klimb não podia tirar os olhos do rosto sorridente de Sebas. Embora ele parecesse estar sorrindo gentilmente, ele também parecia o temível sorriso de um poder esmagador que superava em muito Gazef. Ele era uma existência que poderia até mesmo ser mais forte do que Gazef, o guerreiro mais forte nos países vizinhos. Klimb decidiu que sua curiosidade estava satisfeita com apenas isso. Ele sentiu que não seria bom cavar ainda mais fundo. No entanto, a única coisa que queimava em sua mente era a questão de quem realmente era esse velho chamado Sebas. Ele até mesmo considerou a possibilidade de que ele fosse um dos 13 heróis do passado. Então vamos tentar mais uma vez no... espere. Eu tenho uma pergunta. A voz assustada de um homem soou por trás, cortando as palavras de Sebas. Parte 4. Mês, baixo fogo, 9 graus mês, dia 3, 9 horas e 42 minutos. Bryce saiu da residência de Gazef. Ele olhou ao redor e memorizou os arredores para que ele pudesse encontrar seu caminho de volta. Ele não conseguia se lembrar de como os arredores se pareciam quando Gazef o havia arrastado até aqui, sua mente estava um pouco confusa por causa da hipotermia. Ele, pelo menos, sabia a localização da casa de Gazef porque ele tinha planejado lhe fazer uma visita, a fim de desafiá-lo para uma luta. No entanto, já que ele só ouviu falar disso através do boca a boca, havia um pequeno erro na informação. Esse telhado não tem nenhuma maldita espada presa nele. Ele observou de perto a casa enquanto amaldiçoava o informante que lhe deu a informação errada. Era muito menor quando comparada com as casas que os nobres viviam. Se alguém tivesse que compará-la, a casa se parecia com uma que um cidadão decentemente rico viveria. Independentemente, era mais do que suficiente para 3 pessoas, Gazef e o velho casal que trabalhava como servos e vivam ali. Ao terminar a memorização dos arredores, Bran começou a caminhar. Ele não estava indo a qualquer destino em particular. Ele já não mais queria sair por aí procurando itens mágicos, armas ou armaduras. O que eu devo fazer? Seu murmúrio desapareceu no espaço vazio. Isso não importa, mesmo que ele apenas fosse a algum lugar e desaparecesse. Mesmo agora, sua mente estava fortemente atraído por essa ideia. Embora ele procurasse em seu coração o que fazer, ele só pode encontrar um buraco vazio em seu lugar. Nem mesmo as cinzas de seu objetivo quebrado permaneceram. Então por quê? Olhando para baixo, a katana estava em sua mão direita.
Debaixo de suas roupas, ele estava vestindo uma camisa de correntes. A razão pela qual ele estava segurando essa katana antes de chegar à capital era medo. Mesmo que ele soubesse que não significaria nada para o monstro chamado Shaltiar que bloqueou seu ataque em plena potência com a unha de seu dedo mindinho, a ansiedade de estar sem ela era demais para ele suportar. Então, por que ele ainda a estava segurando? Não teria importado mesmo que ele a deixasse para trás. Como esperado, era porque ele estava nervoso. Pensando bem, Bran inclinou a cabeça. Não? No entanto, quanto a qual emoção o levou a trazer sua katana com ele, não houve resposta. Bran caminhou enquanto recordava da capital, quando ele a visitou pela primeira vez. Enquanto edifícios como o Palácio e a Guilde dos Magos ficaram inalterados, ele viu muitos edifícios que eram novos. Enquanto Bran tentava aproveitar a lacuna em sua memória, houve um tumulto, mais à frente, na estrada. Ele franziu a testa para a comoção. O som que vinha de sua frente estava cheio com a sensação nítida de violência. Quando ele estava prestes a voltar e tomar um caminho diferente, seus olhos foram atraídos por um homem velho. O velho parecia como se estivesse escorregando por entre a multidão enquanto se dirigia mais adentro. Oh, o que? O que há com esses movimentos? Seus olhos piscaram várias vezes enquanto ele falava essas palavras involuntariamente. Esses movimentos eram demasiadamente inacreditáveis. Eles o fizeram pensar que ele tinha acabado de ver um sonho, ou talvez um resultado de algum tipo de feitiço. Era duvidoso se mesmo Bran conseguiria seguir os movimentos do velho. Essa técnica só era possível se alguém pudesse ler o fluxo das forças de empurrar e puxar gerado tanto pelo indivíduo quanto a multidão. O que ele viu era um mestre no domínio do corpo. Seus pés se moveram em direção ao velho sem hesitação. Tendo pressionado para o lado as outras pessoas e chegando ao centro da multidão, o que Bran viu foi o momento em que o velho atingiu em alta velocidade o queixo do homem. Quão? Esse ataque só agora, se fosse eu poderia ter me esquivado. Isso poderia ser difícil. Será que ele enganou os sentidos daquele homem? Estou apenas pensando demais. De qualquer forma, isso foi um golpe limpo, não houve nenhum único movimento desperdiçado. Ele podia sentir gemidos de admiração saindo de sua boca enquanto ele refletia sobre o ataque que tinha acabado de presenciar. Não só era incapaz de vê-lo claramente, mas também era muito difícil comparar um espadachim e um artista marcial usando a mesma unidade de medida. No entanto, mesmo esse curto período de tempo foi mais do que suficiente para entender que o velho era consideravelmente poderoso. O velho pode até ser mais forte do que ele. Enquanto mordia os lábios, Bran comparou o lado do rosto do velho homem com os dados de adversários qualificados que ele tinha na memória. No entanto, ele era diferente de todos eles. Apenas quem é ele? Num piscar de olhos, o velho saiu da multidão. Um menino afastou-se, como se fosse segui-lo. Agindo por impulso, como se estivesse sendo atraído, Bran começou a seguir o rapaz. Era como se o velho tivesse olhos em suas costas, ficando difícil para Bran segui-lo de perto. Mas com o menino, não era uma preocupação. E mesmo se o menino fosse descoberto, Bran ainda estaria seguro. Pouco depois ele começou a segui-los, Bran detectou a presença de vários outros seguidores. No entanto, se eles estavam seguindo o velho homem ou o menino não era de sua preocupação. Eventualmente, os dois viraram em uma esquina e seu caminho continuou a se tornar mais escuro. Bran parecia nervoso, era como se estivesse sendo atraído para isso. Será que o menino não acha suspeito? Assim que Bran começou a se perguntar, o menino falou com o velho. Porque tinha acabado de fazer uma curva, Bran foi capaz de se esconder perto o suficiente para ouvi-los. Para resumir a conversa, o menino queria que o velho treinasse. Que absurdo! Aquele velho não iria aceitar um novato como ele como seu discípulo.
Ao comparar as habilidades dos dois, o menino seria como uma pedra, enquanto o velho seria como uma enorme joia. Eles viviam em mundos completamente diferentes. Que lamentável! Eu não achava que não saber a diferença de habilidades entre você e os outros poderia ser tão lamentável. Isso é o suficiente, garoto. Bran pensou consigo mesmo sem falar em voz alta. Enquanto ele queria dizer isso para o menino, isso também era dirigido a seu próprio passado, onde ele foi tolo o suficiente para acreditar que era o mais forte. Enquanto ele continuava a bisbilhotar, ele não prestou muita atenção sobre o bordel. Parecia ter sido decidido que o velho iria treiná-lo, talvez, uma ou duas vezes. Um velho homem desse calibre, e um rapaz como ele, Bran não conseguia pensar em nada que valha a pena ensinar. O que está acontecendo? Será que meus olhos ficam nebulosos novamente? Não, não é isso. As habilidades desse garoto não são nada especiais e ele nem sequer tem qualquer talento. Apenas que tipo de treinamento ele iria dar-lhe? Mas a partir desta posição, ele só podia ouvir e não conseguia ver. Incapaz de resistir à sua curiosidade, Bran revelou sua presença e moveu-se lentamente para tentar espreitar pelo canto. Naquele momento, a energia aterrorizante perfurou seu corpo inteiro. Seu grito não poderia ser descrito em palavras. Seu corpo inteiro congelou. Era como se um gigante carnívoro estivesse respirando polegadas de distância do seu nariz. O mundo foi tingida com uma esmagadora sede de sangue, tornando-o incapaz de sequer piscar, muito menos se movimentar. Isso o fez se perguntar se seu coração não havia parado de bater. Esta presença poderia até mesmo rivalizar com a de Charlotte Bloodfallen, Bran pensou, o qual ele acredita ser o ser mais forte deste mundo. Se a pessoa for fraco de espírito, seu coração teria certamente parado. Com suas pernas tremendo, ele caiu no chão com um baque. Se eu estou assim, poderia aquele garoto estar morto. Se tiver sorte, então ele pode ter desmaiado. Curvando-se, tremendo enquanto ele apoiava-se com os braços, Bran procurou a presença das duas pessoas e testemunhou uma cena impossível. Apesar de ter sido apenas por um instante, o choque o fez esquecer completamente de seu medo. O menino estava de pé. Enquanto Bran estava com suas duas pernas tremendo de terror. Apesar disso, ele ainda estava de pé. Oh, o que está acontecendo? Como pode um garoto como esse ficar de pé? Ele não conseguia entender como o garoto conseguia estar de pé enquanto ele estava e segurava seus joelhos com suas mãos em desgraça. Será que o garoto possui um item mágico que bloqueia o medo ou conhece alguma arte marcial que tenha esse efeito? Ou ele possui algum talento especial? Ele não podia dizer com certeza que a possibilidade não existia. No entanto, enquanto olhava desconfiadamente para as costas do garoto, Bran soube intuitivamente que esse não era o caso. Embora fosse impossível, essa era a única coisa que ele podia pensar. O garoto era mais forte do que Bran. Ridículo! Como isso é possível? Embora parecesse que ele havia treinado seu corpo, ele ainda não tinha volume. Ao ver como ele movia seus pés e corpo, enquanto o seguia, o garoto não parecia ter muito talento. Mesmo que isso fosse assim, o resultado foi diferente. Oh, o que está acontecendo? Eu sou tão fraco. Sua visão ficou turva. Bran sabia que lágrimas estavam caindo de seus olhos. No entanto, ele não podia invocar a energia para limpá-las. Ele tentou o seu melhor para não chorar em voz alta. Mesmo assim, as lágrimas corriam sem parar. Por que? Bran agarrou a sujeira no chão e focou sua força a fim de ficar em pé. Mas a sede de sangue que estava colidindo com seu corpo o fez incapaz de se mover uma única polegada. Como se ele estivesse sendo controlado por outra pessoa, suas pernas não se moviam. O melhor que conseguiu foi levantar o rosto e olhar para o garoto e o velho. Ele viu suas costas. Mesmo agora, o menino ainda estava de pé.
Mesmo agora, o menino estava de pé frente a frente com o velho e sua sede de sangue. As costas que pareciam fracas, agora pareciam estar incrivelmente distante. Eu fui sempre tão fraco. Ele sentiu raiva de si mesmo, pois mesmo depois de a sede de sangue se dissipar, o melhor que conseguiu foi ficar de pé. Seu treinamento parecia que ainda estava para continuar. Incapaz de suportar por mais tempo, Bran espremeu para fora sua coragem e gritou enquanto saia de seu esconderijo. Espere. Eu tenho uma pergunta. Ele não tinha mais o luxo de pensar que ele não deveria interferir com seu treinamento ou que ele deveria encontrar o momento certo para aparecer. Os ombros do garoto saltaram quando a voz desesperada o levou a virar-se, revelando sua expressão de surpresa. Se as suas posições fossem invertidas, Bran também teria mostrado a mesma reação. Em primeiro lugar, peço sinceras desculpas por interromper os dois. Me perdoe. Eu não podia mais suportar a esperar. Ele é alguém que você conhece, Sebassama. Não? Entendo, então você também não sabe. Eles olharam para ele com desconfiança. No entanto, isso era algo que ele já tinha previsto. Em primeiro lugar, o meu nome é Bran Glaus. Mais uma vez, permitam-me expressar as minhas desculpas por interromper os dois. Eu realmente sinto muito. Ele curvou-se mais baixo do que antes. Ele podia sentir os dois se movendo ligeiramente. Depois que ele considerou ser tempo o suficiente para expressar sua sinceridade, Bran levantou o rosto e viu que suas expressões continham menos suspeita do que antes. O que você deseja de nós? Da pergunta do velho, Bran olhou para o garoto. O que foi? Enquanto o menino ponderava, Bran perguntou-lhe algo, como se estivesse tossindo sangue. Por que, como você pode permanecer em pé depois de receber essa sede de sangue? Os olhos do menino se arregalaram levemente. Porque seu rosto era inexpressivo, um ligeiro movimento, seria como uma grande mudança em sua expressão. Eu gostaria de ouvi-lo. Essa sede de sangue foi além do que uma pessoa normal pode suportar. Mesmo este meu corpo, desculpe-me, mesmo eu não pude suportá-la. Mas você é diferente, você suportou. Você estava de pé. Como você foi capaz de fazer isso? Como algo como isso é possível? Ele não podia falar igual ao seu usual por causa de sua excitação. Porque era difícil suprimi-la. Ele, que sucumbiu ao seu medo e correu em face da força esmagadora de Charlotte Arbloodfalen, e o menino que recebeu uma sede de sangue que estava a par com ela e permaneceu de pé, apenas de onde é que essa diferença vem? Ele tinha que saber, não importava como. Como se esses pensamentos fossem transmitidos a ele, embora o garoto parecesse estar perdido, ele pensou sobre isso a sério e respondeu. Eu não sei. Nesse turbilhão, cheio com tanta sede de sangue, não tenho ideia de como eu fui capaz de suportar. Mas possivelmente, tenha sido porque eu estava pensando em minha mestra. Mestra? Sim. Quando pensei em minha mestra, a força dentro de mim aumentou. Como você aguenta com algo parecido com isso? Embora Bran quisesse gritar isso, antes que ele pudesse fazer isso, o velho calmamente falou. Isso significa que sua lealdade é maior do que seu medo. Glaus-sama, os seres humanos são capazes de exibir um poder incrível se for por aqueles que são importantes para eles. Gosto de como uma mãe pode levantar um pilar para salvar seu filho preso em uma casa, como a forma que um marido apoia sua esposa com uma mão quando ela está prestes a cair. Eu acredito que essa seja a força dos seres humanos. Esta pessoa aqui também, ele demonstrou essa força. E ele não está sozinho nessa. Se você tem algo que você não trocaria por nada, então Glaus-sama será capaz de exibir um poder maior do que o que você vem esperando de si mesmo. Bran não conseguia acreditar nele. A única coisa que ele não trocaria por nada, o seu desejo de força acabou que por ser algo sem sentido. Muito facilmente, ele foi destruído.
Será que ele não crescerá novamente com medo e vontade de fugir? Enquanto sua expressão gradualmente escurecia e seu rosto se dirigia para baixo, as seguintes palavras do velho homem trouxeram seu rosto à posição vertical. O que é construído sozinho somente será fraco. Afinal de contas, está acabado assim que estiver quebrado. Em vez disso, se você construir com alguém, se você poder dar tudo de si para alguém, então mesmo se estiver quebrado você não irá falhar. Bran pensou consigo mesmo. Será que ele tem algo assim? No entanto, não havia nada. Ele os havia jogado de lado, pensando que eles seriam inúteis e desnecessários para a sua busca por poder. Ele então descobriu que eles eram o que era verdadeiramente importante. Bran riu alto. Sua vida foi preenchida com nada além de erros. Antes que ele percebesse, as palavras que saíram de sua boca soaram como uma confissão. Eu joguei tudo fora. É tarde demais para me tentar de novo. Vai tudo ficar bem. Mesmo alguém como eu sem talento foi capaz de fazê-lo. Se é um Glaus-sama, eu não tenho nenhuma dúvida de que você será capaz de fazer. Definitivamente não é tarde demais. As palavras do garoto não tinham provas. No entanto, estranhamente, Bran sentiu uma sensação de calor se espalhar através de seu coração. Você é gentil e forte. Eu sinto muito. O garoto ficou agitado com o súbito pedido de desculpas. Alguém com tanta coragem e ele havia zombado dele e o chamado de criança. Insensato? Eu sou tão tolo. Mas você dizer que é Bran Glaus, você poderia ser aquele que lutou contra Stronoff-sama no passado. Então você se lembra. Você talvez assistiu à luta. Ah, eu não fui capaz de vê-la. Eu apenas ouvi falar disso de alguém que a viu. Essa pessoa disse que um Glaus-sama era um espadachim incrível e que as pessoas com sua habilidade no reino poderiam ser contado com uma mão. Agora que eu vi sua postura e como você mantém seu centro de gravidade enquanto se move, eu sei que a pessoa estava falando a verdade. Empurrado para trás por seus elogios genuínos, Bran balbuciou uma resposta. Obrigado. Eu realmente não acho que eu seja tão bom, mas, estou um pouco feliz que você esteja me dando tantos elogios. Um Glaus-sama. Velho, basta me chamar de um Glaus. Eu não sou digno de ser referido com honoríficos por alguém como você, mais velho. Então já que meu nome é Sebastian, por favor me chame de Sebas. Um Glaus com. Embora ele se sentisse um pouco estranho por ter conexado a seu nome, não era estranha quando se considerava a diferença em suas idades. Que tal se você ensinasse técnicas de espada a Klimbkon aqui? Eu acredito que isso será benéfico para um Glauscon também. Ah, eu peço desculpas. Meu nome é Klimb, um Glaus-sama. Então velho, desculpe-me, não iria Sebas-sama ser o único a ensinar-lhe. Parecia que vocês estavam discutindo isso antes de eu interromper. Sim, isso era o que eu pretendia inicialmente. Mas eu senti que era necessário que eu lidasse com meus visitantes. Aqui estão eles. Parece que eles estavam ocupados vestindo seus equipamentos. Bran tardiamente olhou na direção que Sebas estava olhando. 3 homens se mostraram. Cada um deles usava uma camisa de correntes e carregava uma arma branca em suas grossas luvas de couro. Eles claramente exalavam uma intenção de matar que superava mera hostilidade. Embora sua sede de sangue só fosse direcionada ao velho, eles não parecem ser do tipo que tem misericórdia e deixam testemunhas para trás. Vendo os homens, Bran involuntariamente falou com uma voz estridente preenchida com surpresa. De jeito nenhum. Eles estão vindo para cá, mesmo depois de receber essa sede de sangue. Eles são tão fortes. Então ele só podia imaginar que cada um deles era tão habilidoso, não, ainda mais forte do que o próprio Bran. O motivo para eles se esconderem tão desleixadamente era porque eles se concentraram em aperfeiçoar suas habilidades de guerreiro. No entanto, os temores de Bran foram rejeitadas por Sebas.
A sede de sangue mais cedo só foi dirigida a vocês dois. O que? Mesmo Bran pensou que sua própria voz parecia atordoada. Para Klimb, era para treiná-lo. Para você, porque você parecia não ter intenção de mostrar o seu rosto, eu a mandei para tentar arrastá-lo para fora de seu esconderijo e para erradicar qualquer hostilidade que você pudesse ter, juntamente com a sua vontade de lutar. Eu não a direcionei para os homens, porque eu sabia que eles eram inimigos desde o início. Seria problemático para mim se eles ficassem com medo por causa da minha sede de sangue e fugissem, depois de tudo. Sebas estava escondendo algo aterrorizante em sua explicação. Bran não conseguia nem mesmo se surpreender. E pensar que ele pudesse controlar sua sede de sangue em tal escala e com tal precisão, já não era algo que pudesse ser compreendido dentro dos limites do senso comum. Eu vejo. Então você sabe a identidade desses homens. Eu poderia arriscar um palpite, mas não estou certo. É por isso que tenho a intenção de capturar um ou dois para obter informações. Contudo, Sebas baixou a cabeça. Eu não desejo que vocês dois sejam arrastados para isso. Não teria como deixarem este lugar imediatamente. Ao ouvir suas palavras, Klimb perguntou a ele. Antes disso, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que respondesse. Aqueles homens, eles são criminosos? Parece que sim. Eu não acho que eles sejam o tipo de pessoa que leva uma vida justa. Depois de ouvir a resposta de Bran, fogo começou a arder nos olhos de Klimb. Embora eu possa apenas estar no caminho, eu quero lutar também. Como alguém que protege a paz da capital, é óbvio que tenho de proteger os cidadãos. Em sua mente, Bran pensou que não havia nenhuma garantia de que Sebas fosse o único nesta situação. Bem, não há dúvidas de que qualquer um que comparasse os homens que apareceram com Sebas que dava a impressão de integridade, acreditaria que eles fossem justos. Mas, mesmo assim, não havia nenhuma garantia. Um novato. No entanto, ele simpatizava com ele. Ao comparar a pessoa que salvou aquele garoto dos bêbados com esses homens, era certo que lado Bran escolheria. Embora você provavelmente não vá precisar de ajuda. Sebas-sama, vou dar-lhe uma mão também. Bran estava ao lado de Klimb. Sebas não iria precisar de ajuda alguma, não havia qualquer diferença com eles estando aqui. No entanto, a fim de tentar, e imitar, Klimb que estava lutando pelo bem de alguém, Bran escolheu uma resposta que seu eu do passado não faria. Mesmo se o coração do garoto fosse forte, faltava habilidade com a espada. Ele iria protegê-lo. Bran olhou para as armas que os homens estavam segurando e franziu a testa. Veneno. Parece que eles são experientes, vendo como eles estão usando armas que podem matá-los. Eles são assassinos. Havia linhas gravadas nas lâminas de seus punhais, também chamado de meio-breakers, quebrador de armadura. O fluido na lâmina emitia um brilho sinistro. E a maneira como seus movimentos eram ágeis e focados em mobilidade, diferente daqueles que são espadachins, tudo isso servia para confirmar as palavras de Bran. OBS, meio em português seria algo como correspondência, mas em RPGs pode significar algo como armadura. Klimbcom, seja cauteloso. Apesar de que seria diferente se você tivesse um item mágico que bloqueasse venenos, considere-se morto se for atingido mesmo que uma única vez. Apesar da grande capacidade física de Bran torna a maioria dos venenos inúteis, seria difícil para Klimb resistir a eles. Vendo como vocês não atacaram imediatamente após se revelarem, é bom supor que vocês planejaram um ataque em pinça e têm mais dois à espreita. Desde que chegamos a esse ponto, primeiro, devemos atacá-los. Sebas propositadamente falou alto o suficiente para que seus adversários pudessem ouvi-lo, fazendo com que os homens congelassem momentaneamente. Eles foram abalados porque seu plano de atacar enquanto o cercavam, foi descoberto. Parece que essa é a opção mais segura.
Será melhor atacar os que estão em nossa frente e depois atacar aqueles que estão escondidos. Bran concordou com Sebas. No entanto, essa ideia foi rejeitada por aquele que fez a sugestão. Ah, mas então há a possibilidade de que eles irão fugir. Eu vou cuidar dos três à frente. Que tal vocês dois irem para o lado oposto e enfrentarem os dois que viram? Bran respondeu que havia entendido e Climb acenou com a cabeça em concordância. Esta era a batalha de Sebas e eles eram os únicos que estavam vigorosamente emprestando-lhe sua força. Enquanto Sebas não cometesse um erro crítico, eles teriam que seguir suas instruções. Tudo bem, vamos lá. Bran falou para Climb e virou as costas para os homens. Embora ele mostrasse seu lado indefeso para as pessoas que estavam transbordando com hostilidade, graças a Sebas, ele não estava preocupado. Quando virou de costas para ele sentiu uma crescente sensação de segurança, como se uma espessa parede de um castelo tivesse sido construída em torno dele. Agora, mesmo que seja lamentável, eu serei seu oponente. Oh não, eu não posso ter vocês sendo desleais com esses dois. Quando Bran olhou por cima de seu ombro, Sebas estava segurando 3 punhais nos dedos de sua mão direita. Ele agitou seus dedos e os punhais que os homens jogaram em direção às costas de Bran e Climb caíram no chão. A sede de sangue nos olhos dos homens diminuiu consideravelmente. Obviamente, vendo os punhais que foram jogados, sendo bloqueados dessa forma, faria qualquer um perder a vontade de lutar. Então vocês finalmente perceberam o quão forte Sebas-sama é? Mas já é tarde demais. Não havia como escapar desse velho. Mesmo se os três se dividirem e forem em direções diferentes. Incrível. Climb caminhou ao lado de Bran. De fato. Se alguém dissesse que Sebas-sama é o mais forte do reino, eu teria que acenar com minha cabeça. Ainda mais forte do que o capitão guerreiro. Você quer dizer Stronov? Verdadeiramente, contra essa velha pessoa, desculpe. Vou falar como eu normalmente falo. Mesmo se Stronov e eu o atacassem juntos, não há nenhuma maneira que nós poderíamos ganhar. Ah, eles estão aqui. 2 homens aparecerão, uma vez que Círculo estava completo. Como esperado, eles estavam vestidos como os 3 de antes. Houve um som de espadas sendo desembainhadas, Bran seguiu o exemplo. A razão para eles não fazerem uma emboscada e lançarem punhais foi provavelmente porque o velho viu através deles. Uma emboscada era apenas eficaz se fosse surpresa, caso não houvesse isso, eles só iriam dividir suas forças. Desde que foram descobertos, eles provavelmente determinaram que trabalhando juntos desde o início iria dar-lhes uma maior chance de vitória. É uma maneira ingênua de pensar. Climb, eu vou lidar com o cara da direita, você pega o outro à esquerda. Bran examinou a forma como eles se moviam e adivinhou qual deles dois era o mais fraco e deu a Climb suas instruções. O garoto balançou a cabeça e levantou sua espada. A falta de hesitação era única para alguém que era experiente em situações onde sua vida estava em risco. Bran ficou aliviado que garoto não carecia de batalhas reais. Climb deve ser capaz de derrotar esse cara, mas, já que ele está usando veneno, vai ser uma luta a curta distância. Apesar de Climb ter experiência com batalhas reais, ele não parece ser alguém que andou em um tipo de caminho sangrento, onde lutas contra usuários de veneno eram frequentes. Esta pode até mesmo ser sua primeira vez lutando contra veneno. Bran, bem, ele sempre foi excessivamente cauteloso ao lutar contra monstros que usavam ácido ou veneno, o que tornava difícil para ele conseguir exibir toda a sua força em tais situações. Seria melhor se eu matasse o cara da direita de forma rápida e o ajudasse. Isso será benéfico a esse garoto. Será que eu estarei pisando em sua determinação, de tentar ajudar com seu próprio poder? Devo apenas lutar em seu lugar. Não, iria Sebas-sama ajudá-lo em um estalo de dedos. Eu tenho que intervir se não houver nenhum sinal de que ele irá ajudá-lo. E pensar que eu iria me preocupar com coisas como esta.
Bran coçou a cabeça com a mão que não estava segurando a katana e olhou diretamente para o inimigo. Agora, sinto muito por isso, mas eu preciso que você se torne o sacrifício que irá preencher o meu período de repouso. 3 ataques. Sebas avançou e com o punho, acertou um ataque em cada homem. Eles não podiam sequer reagir, e muito menos se defenderem. E com isso, tudo estava acabado. Era óbvio. Com uma força de batalha considerada de classe superior, mesmo em Nazarick, Sebas poderia derrotar assassinos deste nível com apenas o dedo mindinho. Ele desviou os olhos dos homens que entraram em colapso e começou a assistir à luta atrás dele. Bran ganhou de seu adversário do início ao fim, fazendo Sebas poder assistir sem se preocupar. O assassino que ele estava enfrentando parecia estar à procura de uma abertura para que ele pudesse escapar. No entanto, Bran não permitiu isso e lutou como se ele estivesse brincando com ele. Não, em vez de chamar de brincadeira, parecia que ele estava usando uma grande variedade de ataques para tentar remover a ferrugem de seu corpo. Ele mencionou algo sobre um período inativo. E essa parece ser a razão do porquê ele não está atacando a sério, é porque ele está preocupado com Klimb e quer estar pronto para correr e ajudá-lo a qualquer momento. Ele é mais atencioso do que eu pensava. Sebas moveu seus olhos de Bran para Klimb. Este lado deve estar bem também. Uma troca de golpes, embora a arma envenenada causasse um pouco de desconforto, a situação não era ruim o suficiente para que ele tivesse que ajudá-lo imediatamente. Doía-lhe que um estranho amigável fosse arrastado para uma confusão que ele causou. Contudo, você não tinha me dito que você queria ficar mais forte, eu então irei ajudá-lo. Batalhar com a própria vida em risco é também um bom treinamento. Vou ajudá-lo se isso se torna perigoso. Klimb usou sua espada para redirecionar os ataques do adversário. Suor frio escorreu de suas costas. Ele quase conseguia esfaquear por entre sua armadura. Um olhar de decepção atravessou o rosto de seu adversário. Klimb colocou a espada em sua frente e mediu o espaço entre eles. Seu adversário, do outro lado, começou a se mover para frente e para trás, tentando impedi-lo de medir a distância. Normalmente, Klimb iria bloquear com seu escudo e usar sua espada para atacar. Seu atual estado, de lutar com apenas sua espada, cobrava muito de sua mente e seu corpo. Não só isso, a arma envenenada também colocava um grande peso sobre ele. Ele sabia muito bem que meio-breakers são especializadas em esfaqueamentos, e como tal, essa era a única parte que ele tinha que ser cauteloso. Mas, mesmo assim, como esperado, o pensamento de ser incapaz de suporte sequer um arranhão entorpeceu seus movimentos. Ele podia sentir o acúmulo de fadiga, não só de seu corpo, mas de sua mente também. Sua respiração tornou-se irregular. É o mesmo para o meu adversário. Eu não sou o único que está exausto. Como ele, a testa de seu oponente estava escorrendo de suor. Ele era ágil, usando movimentos rápidos para colocar o inimigo em desordem, era um estilo adequado para um assassino. E por isso que infligir até mesmo uma única ferida nos braços ou pernas faria o assassino perder a sua vantagem e destruir o equilíbrio de poder entre eles. A batalha será decidida em um único ataque. Essa era a razão para a inquietação que fluía entre eles. Claro, isso era como uma luta entre aqueles que possuem o mesmo nível de habilidade se parece. Independentemente, era ainda mais visível nesta batalha, em particular. Com uma respiração pesada, Klimb atacou. Era um ataque com uma pequena área de ataque e com pouco poder por trás dele. Um ataque com uma grande área de ataque iria expô-lo e deixá-lo sem defesas caso ele errasse. O assassino se esquivou facilmente de seu ataque e enfiou a mão em sua camisa. Prevendo seu próximo movimento, Klimb tornou-se cauteloso com a mão do assassino. Klimb bloqueou a adaga que voou em direção a seus olhos com sua espada. Foi sorte. Felizmente, ele foi capaz de desviar o ataque,
porque ele tinha cuidadosamente concentrado sua atenção. Mas, sem sequer dar-lhe uma chance de soltar um suspiro de alívio, o assassino avançou por baixo. Ah não! Um tremor se arrastou por sua espinha. Ele não tinha nenhuma maneira de bloquear este ataque extra. O medo da adaga o tinha feito desviá-la com um ataque de grande área. Porque sua espada ainda estava no ar, ele não conseguiria trazê-la de volta rápido o suficiente para igualar o tempo com esse ataque extra. Embora ele quisesse se focar em esquivar, o assassino o tinha derrotou com sua agilidade. Ele foi encurralado. No mínimo, usar seu braço como um escudo e... Quando Kling ganhou determinação, o assassino que estava avançando para ele de repente, cobriu o rosto e saltou para trás com uma grande distância. Uma pequena pedra do tamanho de uma ervilha veio voando e bateu na pálpebra esquerda do assassino. Forçado a seus limites, a mente acelerada de Kling confirmou isso. Mesmo sem se virar, ele sabia quem a tinha jogado. Como prova, ele ouviu a voz de Sebas vindo de trás dele. O medo é uma emoção preciosa. No entanto, você não deve ser superado por ele. Eu estava assistindo desde de um pouco mais cedo, mas esta é uma batalha monótona e indiferente. Se o seu adversário tivesse a determinação para sacrificar um braço, isso teria certamente significado sua morte. Se sua força o abandonou, ganhe com sua cabeça. Há momentos em que a mente ultrapassa o corpo. Sim. Respondendo em sua cabeça, ele ficou surpreso em como ele havia recuperado sua compostura. Não era uma sensação de segurança ao confiar em alguém que iria ajudá-lo. Pelo contrário, era porque alguém estava cuidando dele. Ele não podia completamente erradicar o medo de que ele poderia morrer. Contudo, se eu morrer, por favor diga a Rainer-sama, diga a ela que eu lutei bem. Ele deixou escapar um longo suspiro e silenciosamente levantou sua espada. Kling notou que a luz nos olhos do assassino era diferente de antes. Embora seu tempo fosse breve, talvez seus corações tivessem encontrado uma ligação através desta batalha com suas vidas em risco. Como Kling encontrou sua determinação, o assassino parecia ter notado e encontrou a sua também. O assassino se adiantou. Desnecessário será dizer que ele fechou a distância sem uma palavra. Confirmando que ele havia entrado em sua área de ataque, Kling desceu sua espada. Nesse instante, o assassino saltou para trás. Ele tinha lido a velocidade da espada de Kling e se utilizou como uma isca para tentar uma finta. Mas havia uma coisa que o assassino tinha perdido. Sem dúvida, o assassino tinha visto por trás da maior parte das técnicas de espada de Kling. No entanto, havia um ataque que era exceção, o corte vertical que Kling tinha confiança. Era mais pesado e mais rápido do que qualquer outro de seus ataques. A espada que entrou no ombro do assassino foi parada pela camisa de correntes e não o cortou completamente em dois. No entanto, facilmente rompeu sua clavícula, cortou a carne, e até mesmo quebrou sua omoplata. O assassino caiu sobre ele e escorregou até cair no chão. A dor foi tão intensa que seu grito foi silencioso, saindo através de sua boca. Esplêndido! Sebas apareceu por trás e sem esforço chutou o assassino em seu abdômen. Com só isso, o assassino tornou-se igual a um boneco que teve suas cordas cortadas e não se mexeu. Ele estava inconsciente. Pelo canto de seus olhos Kling viu que Bran já havia derrotado seu assassino e havia ligeiramente levantando sua mão para cumprimentá-lo. Então vamos começar o interrogatório. Se você tem alguma coisa que você deseja ouvir, não hesite e pergunte. Sebas trouxe um deles à frente e o despertou. O corpo do homem tremia enquanto ele recuperava sua consciência. Sebas, em seguida, moveu sua mão à testa do homem. Tudo isso nem sequer levou 2 segundos. Embora ele não estivesse pressionando com muita força, a cabeça do homem arqueou para trás e voltou como um pêndulo. Os olhos do homem já tinham perdido o foco, igual aos olhos de um bêbado. Sebas começou seu interrogatório.
Embora os lábios de um assassino deveriam ter sido selados fortemente, o homem não escondeu nada e tagarelou. Vendo essa estranha cena, Klimb perguntou: "O que você fez?" "É uma habilidade chamada Palma de Puppeteer, Palm of the Puppeteer. Sorte que foi ativada sem problemas. Obviamente, puppeteers são apresentadores de bonecos em teatro de bonecos." Embora fosse uma habilidade que ele nunca tivesse ouvido falar, mas mais importante ainda, Klimb franziu a testa para a informação do homem. Eles eram assassinos dos Eight Fingers, 8 dedos, que foram treinados por um dos Six Arms, 6 braços, os membros mais fortes do grupo de segurança. Eles estavam seguindo Sebas, a fim de matá-lo. Bran perguntou a Klimb: "Eu não estou muito certo, mas não são os Eight Fingers uma organização criminosa muito grande? Eu acho que eles até mesmo têm ligações com os grupos mercenários." "Você está correto? Six Ars é o nome dos 6 membros mais fortes da organização. Ouvi dizer que cada uma deles rivaliza com a força de aventureiros de ranking Adamantium. Nós não sabemos com o que eles se parecem, já que é uma questão sobre o submundo." E Sutkulen, aquele que apareceu na residência de Sebas, era um membro dos Six Ars, que era chamado de Illusions Devil, demônio das ilusões. Seu plano era ter Sebas morto para que ele pudesse manipular livremente a sua bela mestra. Tendo ouvido até este ponto, Klimb sentiu uma brisa fria passar sobre ele. A fria brisa estava vindo de Sebas. Quando Sebas levantou-se lentamente, Bran pediu-lhe uma pergunta. "Então o que você irá fazer daqui para frente, Sebas-sama?" "Eu decidi. Primeiro vou destruir esse local problemático." Pelo que ele disse, parece que Sutkulen também está lá. Uma faísca deve ser rapidamente erradicada. Ambos Klimb e Bran prenderam sua respiração por causa de sua resposta totalmente indiferente. O fato de que ele estava indo atacá-lo significava que ele estava confiante o suficiente que iria vencer contra aventureiros de ranking Adamantium, em outras palavras, os mais fortes da humanidade. Mas, mesmo isso parece ser aceitável. Ele derrotou 3 destes assassinos em um instante e até mesmo o famoso Unglaus-sama é cuidadoso com ele. Apenas quem é Sebas-sama? Ele foi um aventureiro de ranking Adamantium no passado. No entanto, parece que eles sequestraram várias pessoas. Será melhor para mim se eu agir rapidamente. Certo, se os assassinos não retornarem, eles iriam perceber que algo deu errado e moveram as pessoas sequestradas para outros lugares. Então, não seríamos capazes de resgatá-los. Quanto mais tempo se passa, mais desvantajoso será para o nosso lado, enquanto ao mesmo tempo será mais vantajoso para o inimigo. Essa era a atual situação da pessoa chamada Sebas. Então eu irei começar meu ataque imediatamente. Peço desculpas, mas eu não tenho nenhuma intenção de mudar minha decisão. Posso pedir que vocês dois levem esses assassinos ao posto da guarda. Ah, espere, Sebas-sama. Se estiver tudo bem para você, por favor, permita-me ajudá-lo. Claro, só com sua aprovação. Eu concordo também, Sebas-sama. Como subordinado da Reiner-sama, salvaguardar a ordem pública da capital é meu dever mais óbvio. Se as pessoas do reino estão sofrendo, eu irei salvá-las com a minha espada. Embora Unglauscon provavelmente irá ficar bem, isso pode ser um pouco perigoso para Klimbcon. Eu estou ciente dos perigos. Ei, Klimb. Você já ouviu falar de ser apenas um fardo? Bem, do ponto de vista de Sebas-sama, provavelmente não há muita diferença entre eu e você. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só estava preocupado com a segurança de Klimbcon. Por favor, saibam que eu não irei ser capaz de protegê-los como antes. Eu estou preparado. O que estamos prestes a fazer agora pode acabar prejudicando você, ou a honra de sua mestra. Não há outras oportunidades que seriam mais adequados para você arriscar sua vida.
fechando os olhos somente porque é perigoso só ir a provar que eu não sou um homem apto a servir minha mestra. Gosto de como essa pessoa ajuda os outros, se possível, eu quero estender minha mão para aqueles que estão sofrendo. Como quando ela estendeu a mão para mim. Como se tivessem um vislumbre de sua firme determinação, Sebas e Bryce se viraram e olharam um para o outro. Você preparou sua determinação? Da pergunta de Sebas, Klim acenou com a cabeça uma vez. Eu entendo. Então não há nada mais que precise ser dito. Por favor, empreste-me sua força.